Você certamente já ouviu falar de atualização de BIOS de placa-mãe, mas você já ouviu falar de atualização de BIOS de placa de vídeo? Pois é, existe essa opção, não é exatamente uma coisa tão recente, na verdade é bem antigo, mas você vai ouvir falar muito mais sobre atualização de BIOS e garanto que se você está procurando esse vídeo é porque você realmente precisa dessa atualização de BIOS, ou talvez você nem saiba que precisa, mas você precisa graças ao lançamento da RX 5600 XT, que possui diferentes versões de BIOS que também influenciam diretamente no desempenho. É por isso que aqui a gente vai passar para você algumas instruções sobre como atualizar a BIOS da sua placa de vídeo e se você deve ou não atualizar a BIOS da sua placa de vídeo. Com som surround virtual 7.1, RGB customizável no modo de iluminação pulsante, microfone unidirecional flexível, conchas oversized para maior conforto e controle inteligente instalado no cabo, o Web M1 traz um dos melhores microfones já testados aqui no canal. Confira mais no link na descrição. O lançamento da RX 5600 XT trouxe um pequeno problema para o usuário. Isso porque, além da versão básica que foi lançada pela AMD durante a CES 2020, nós teremos pelo menos mais duas variações da placa de vídeo vendida no mercado. Isso porque algumas fabricantes vão fazer atualizações de BIOS para suas placas de vídeo. Algumas fabricantes vão fazer atualizações que influenciarão direto no desempenho e também no consumo dos seus modelos. Enquanto que alguns outros modelos que serão vendidos não sofrerão atualização de BIOS, ou seja, vão ser vendidos com clock base, que já foi apresentado na CES, que tem um desempenho mais baixo, e outras que vão fazer atualizações onde somente o clock da GPU vai subir. Então nós temos praticamente três versões aqui. Uma versão que será a que foi apresentada na CES, com o clock mais baixo, com o consumo mais baixo. Outra onde nós teremos a atualização dos clocks da GPU. E uma última versão onde teremos a atualização dos clocks de GPU e também das memórias. Mas por que essa confusão toda? Na verdade foi uma confusão gerada por uma opção da AMD. A AMD resolveu que iria reposicionar a sua RX 5600 XT, ou seja, ao invés de ser uma concorrente da GTX 1660 Ti ou da 1660 Super, ela reposicionou como uma concorrente da RTX 2060. Isso porque a Nvidia resolveu reposicionar o preço das placas de vídeo. Mas o que eu, usuário, tem a ver com isso? Bom, o que você ganha com isso é levas de placas de vídeo diferentes no mercado. Como a AMD resolveu fazer essa atualização poucos dias, na verdade acho que um dia antes do lançamento das placas no mercado, nós temos placas enviadas sem atualização de BIOS. E pior, não é só uma questão de atualizar ou não atualizar a BIOS, isso seria até algo relativamente simples para o usuário. O caso é que algumas placas não suportam a atualização, isso mesmo. Algumas placas de vídeo possuem memórias não certificadas para 14 GB por segundo. Isso porque nós tivemos uma atualização no clock das memórias que aumenta a velocidade e nem todos os chips são certificados para trabalhar nessa velocidade, o que significa que a fabricante do chip não pode garantir que ele vá atingir essas velocidades de forma segura, o que poderia ocasionar um risco de RMA para as fabricantes, algo que elas não vão querer bancar por conta de uma mudança de estratégia de última hora da AMD. Com isso, nós temos GPUs que são capazes de alcançar esses clocks, afinal elas são certificadas pela AMD, enquanto que nós temos memórias que não são capazes de atingir a velocidade máxima. O que significa que alguns modelos simplesmente terão uma atualização pela metade, enquanto outros sequer terão atualização. A própria MSI vai ter modelos que vão seguir o clock base. A ASUS também tem modelos que vão ter atualizações apenas na GPU e não nas memórias, assim como a MSI e ASRock, enquanto que as outras fabricantes, como Sapphire, PowerColor e demais fabricantes, como Gigabyte, terão modelos com atualizações para memória e para GPU. Então isso gerou uma certa confusão no mercado, afinal como que eu vou saber qual que é a minha placa de vídeo? Se a minha placa de vídeo suporta ou não suporta overclock, se ela vai ter atualização ou não, se ela vai seguir somente o clock base? Isso é uma coisa que ainda está bem confusa, mas a maior dica é você procurar as especificações. Os clocks mais baixos apresentados na CES serão os modelos que provavelmente não terão atualizações, principalmente se no site da fabricante não constar nenhuma BIOS para atualização e se aquele clock, o mais baixo, for apresentado como a característica do produto. Em outros você vai ver a atualização nos clocks da GPU, mas o clock da memória vai ser mais baixo, enquanto que nos últimos, esses que são os apresentados com o overclock em ambos, em memória e GPU,
terão os clocks alterados e também terão as BIOS disponíveis no site. Então é muito importante que você se certifique de que o modelo é correto. Na dúvida, entre em contato com a fabricante da sua placa de vídeo, com o número de série da sua placa, e eles vão dizer para você se essa placa é ou não compatível com a atualização de BIOS e podem até te dar um suporte nisso, te enviar a BIOS. Acredito eu que isso não vai violar de forma alguma a garantia da sua placa de vídeo, afinal ela é certificada para aquilo e é uma alteração da própria fabricante, ou seja, não é uma alteração do usuário. De qualquer forma, essa atualização de BIOS, essa alteração que nós vamos fazer aqui, também serve para quem quer baixar BIOS modificadas, mas em qualquer um dos casos que fique anotado que é por sua conta em risco ou por conta da fabricante em risco. Se for a atualização que nós estamos falando aqui, da RX 5600 XT, isso acaba entrando na conta da fabricante, mas primeiro entre em contato com ela e descubra se o seu modelo, certifique-se, né, que seu modelo é compatível com a atualização de BIOS. Se ele for compatível, eu vou passar para vocês aqui algumas dicas de como você deve fazer e quais riscos estão envolvidos. E para os testes aqui eu vou usar o modelo da Sapphire, o modelo Pulse da RX 5600 XT. É um modelo Dual BIOS, o que ajuda bastante nesses casos. Esse modelo ele foi certificado para overclock de memória e para overclock de GPU, então a gente pode fazer tranquilamente, inclusive a própria Sapphire já disponibiliza no site dela a BIOS. Então, vamos começar aqui por alguns passos. Antes mesmo de fazer a atualização, eu me certifiquei de que essa placa ela é compatível com a atualização. Vou direto no site da fabricante baixar a BIOS. Então, fica bem simples, a gente vai entrar na página do produto. Então aqui, como eu falei para vocês, já existe a especificação do clock até 1750 MHz, o que é diferente do que foi anunciado, mas a fabricante já atualizou. Existe também a questão de que esses modelos que suportam e são certificados virão posteriormente já com BIOS atualizados, você não vai precisar fazer isso. Eu já vou mostrar para você como que você identifica o clock da sua GPU especificamente. Mas vamos baixar aqui, a BIOS está disponível, inclusive aqui eu tenho o TriX em New VBIOS Update, então é só clicar aqui e vai estar disponível. Nós temos aqui a Performance e a Silent Mode. Você pode baixar as duas, é bom lembrar que é uma placa Dual BIOS, ou seja, a gente tem o modo Performance e o modo Silent. Eu não vou atualizar as duas BIOS, eu vou atualizar só o modo Performance. E por que eu faria isso se eu tenho os dois modos? Primeiro porque eu não vou usar o modo Silent e pouca gente vai acabar usando. E o que a gente tem ali nada mais é do que duas posições para BIOS, eu posso alterar as duas, inclusive eu poderia colocar duas versões Performance. Mas eu vou utilizar a própria versão Performance e vou deixar o modo Silent como um backup. Se algo ocorrer nessa atualização, eu posso simplesmente voltar para o modo Silent e posso tentar solucionar esse problema. Não vou ter minha placa aqui bricada, travada, não vai virar um tijolo essa placa. Então, a gente vai aqui e vai baixar. Muito bem, boa tentativa, Enhar, mas não, hoje não. Então nós temos aqui o Update. E aqui nós já temos o AMD VBIOS Flash. Esse é um software que você pode baixar diretamente na internet, sem nenhum problema, não precisa ser especificamente, mas aqui a Sapphire já apresenta uma última versão. Inclusive nós temos aqui um pequeno manual para como você fazer essa atualização, então tem aqui as orientações em relação a BIOS, em relação ao switch, né? Boa tentativa, meu amigo. Mas tá tudo em inglês, então a gente vai passar para vocês aqui o passo a passo. Então eu extraí aqui no desktop e primeiro eu vou instalar o AMD VBIOS. É simples. E já está instalado. Ele abre esse folder, né, essa pasta para você, porque existe uma forma de você fazer isso aqui com um backup mais seguro ainda, que é uma forma cega de update caso ocorra algum problema. Ou seja, você pode fazer o backup da sua BIOS, salvar a sua BIOS atual nessa pasta e criar um scriptzinho que você consegue fazer até se ficar em tela preta, ou seja, se não der vídeo depois. Tem um tutorial aqui no Gamers Nexus que você pode acompanhar, tá em inglês, mas você pode colocar no Google Translator, onde é bem fácil fazer esse procedimento e ele dá uma segurança a mais. Você também pode salvar sua BIOS atual em um armazenamento externo para que você tenha ela salva caso ocorra algum problema. E se você tiver uma outra placa de vídeo ou mesmo um vídeo on-board, você consegue fazer essa regravação de BIOS mesmo que a placa não esteja apresentando mais vídeo. Como vocês veem nas orientações que tem aqui,
Primeiro, eles orientam que você utilize isso somente nas placas com o part number que está especificado aqui. Caso você utilize em outra placa, pode causar black screen, ou seja, pode ser que não seja compatível. Então você tem que se certificar de que bata o part number que está especificado aqui. Depois, eles orientam você a reiniciar o PC, depois instalar o AMD VBIOS, que é o que eu fiz. Depois, em seguida, eles orientam a primeiro mudar a chave para o lado do modo Silent, que é o que fica próximo do conector traseiro, né? Você virando ele para a esquerda. E depois eles orientam a fazer a atualização com o próprio CMD que está ali. Então tem o left e o right. Então eles estão orientando a você fazer primeiro o da esquerda, depois desligar o PC, fazer a atualização e mudar para a direita. A gente não vai fazer esse procedimento, mas é igual o que vocês vão ver aqui, vocês vão ter que repetir. Existe um procedimento que é mais universal, que você pode usar o próprio VBIOS, não precisa utilizar esse arquivo que eles já deixaram pronto aqui, tá? Isso é bom porque pode servir para outras fabricantes também. O procedimento vai ser igual desde que você localize o arquivo correto de BIOS, que é o que a gente vai descobrir aqui agora. Então, já está instalado aqui o VBIOS, a gente vai abrir ele. Lembrando que eu estou com a placa com o switch no modo Performance e eu quero instalar a BIOS modo Performance nessa posição. Então, para isso, o que a gente pode fazer? Primeiro, como eu disse, você pode salvar aqui a BIOS atual. Eu vou salvar aqui no desktop, na pasta do BIOS Update. Pronto, salvei a BIOS atual. Então, pronto, salvo. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou carregar a imagem que está no desktop, na pasta BIOS Update. Existem duas. Não está identificado aqui especificamente. O mais óbvio é supor que a gente tenha um OC aqui e um Econômica aqui, ou qualquer coisa do tipo. Mas como ele está falando para fazer o left e o right nesse arquivo executável, eu vou fazer primeiro na versão de baixo, que eu imagino ser a segunda. E o que a gente fez? Eu carreguei a imagem aqui, o que eu vou fazer é programar. Então, dar um programa aqui. Agora é um bom momento para não cair a força na tua casa, então não faça isso no meio da chuva, que é exatamente o que está acontecendo agora. E pronto, ela foi programada com sucesso. Antes de reiniciar, eu vou fazer antes que eu esqueça, mostrar para vocês qual que é a BIOS atual. Eu posso abrir aqui o GPU-Z, que é um programa gratuito para você baixar, e ele vai mostrar para mim qual que é a versão atual que eu estou utilizando da BIOS da minha placa de vídeo. Muito bem, aqui abri o GPU-Z e ele vai mostrar para mim a versão da BIOS, que vai ser meio difícil para você conseguir identificar, mas de qualquer forma você também pode salvar a BIOS por esse programa. E aqui ele está mostrando os clocks, então aqui eu consigo ver que o clock da GPU é 1560 MHz e o boost 1620 e a memória 1500 MHz, o que não bate com as especificações que a gente viu no site da Sapphire, que são 1715 de boost. Então eu sei que eu estou com a BIOS anterior. E agora eu fiz a atualização, a gente vai ver se deu certo depois, olhando novamente o arquivo. Então vamos reiniciar. E funcionou, felizmente botou aqui o nosso sistema, a gente vai conferir se eu fiz o update da BIOS correta. Então vamos abrir aqui o GPU-Z e ver se os clocks batem com o clock que a gente viu lá. 1750 MHz, então o meu palpite estava certo, seguindo a lógica dos arquivos que estava ali. Isso pode ser mais simples dependendo do fabricante. Tem alguns fabricantes que vão simplesmente automatizar isso, como a Sapphire fez, ou seja, é só você colocar o switch numa posição, clicar no arquivo executável, depois desligar o computador, reiniciar, né, e lá depois desligar de novo ou reiniciar, enfim. Desliga o seu computador, coloca na outra posição da chave e faz a atualização, se você quiser. A minha recomendação é que você atualize só a BIOS que você vai utilizar. Não faz muito sentido você atualizar duas BIOS para não utilizar. A outra está funcionando, então deixa ela lá funcionando como backup. Então aqui a gente tem agora 1615 MHz de base, 1750 MHz na memória e 1750 de boost na GPU. Então nós temos aqui uma placa funcional. O que eu recomendo você fazer antes e depois da atualização é você testar a GPU para ver se o desempenho está em ordem. Então pode baixar um Superposition e ficar testando ele, deixar lá no Stress rodando, fazer vários benchmarks. Pode baixar um Valley, pode baixar qualquer benchmark gratuito de GPU e fazer o teste. O Furmark vai fazer um teste um pouco mais estressante, ou seja, ele vai puxar mais energia, né, forçar o Power Draw, porque é importante você lembrar que essa placa de vídeo vai puxar mais energia com a atualização de BIOS. É importante reforçar que, além do aumento de clocks da GPU e da memória, você também terá um aumento de consumo, o que também ocasiona um aumento de temperatura. Por isso você vai notar sim um aumento de temperatura da sua GPU, o que é normal, e o sistema de refrigeração das placas é capaz de lidar com isso tranquilamente.
manualmente. Então faça o teste antes e depois para ver se está tudo em ordem, está funcionando corretamente e de preferência teste antes em games, não faça só teste em benchmark. Antes de atualizar BIOS, vá lá, teste em games, teste nos games que você vai jogar, roda uns dias lá. Depois você faz a atualização e se você encontrar algum problema de estabilidade, mesmo que a sua placa de vídeo seja certificada, você pode entrar em contato com a sua fabricante. Afinal, em tese, essas GPUs são certificadas para isso, assim como as memórias. Mais importante de tudo, se você tiver problemas ou dificuldades, curiosidade para saber qual que é a BIOS correta, se sua placa de vídeo atualiza ou não para essa BIOS mais recente, procure o seu fabricante, porque infelizmente eu não sou nenhum fabricante, não vou dar suporte para vocês nos comentários. Então procure o fabricante, procure a página do fabricante e o tutorial de como fazer a atualização está aqui. Isso não é um tutorial 100% preciso com todos os passos, afinal você pode encontrar dificuldades e existem várias orientações do que fazer nesse caso, como o exemplo que eu dei do tutorial para você fazer uma recuperação com ela às escuras. Você também pode utilizar outra GPU para fazer a atualização. Basta na hora de abrir o VBIOS você escolher a placa de vídeo que você quer utilizar. Então se você tiver duas placas de vídeo, ele tem a opção de você utilizar uma outra placa de vídeo. Aqui ele só está apresentando esse device, mas você pode ter mais instalados no sistema e fazer a atualização. Então existem alguns caminhos a seguir. O primeiro e mais importante é saber se a sua placa de vídeo é compatível ou não. Você pode fazer isso de várias maneiras, utilizando o VBIOS diretamente, pode utilizar o arquivo executável que vem pela sua fabricante e, preferencialmente, se você tem dificuldades com isso, entre em contato com o suporte. Porque se houver um RMA, você já está coberto, afinal você está fazendo o processo de acordo com o que a tua fabricante está orientando, seguindo os exatos arquivos, passando o código da sua placa de vídeo para saber se ela é compatível ou não. Um benefício seguido de algumas dores de cabeça, mas como vocês viram aí, a diferença de desempenho é bem grande, então vale muito a pena fazer essa atualização sim, principalmente se a sua placa é compatível com essa atualização. Antes de comprar, você deve se certificar de qual modelo você está comprando, então depois que já comprou, fica um pouco mais difícil, mas você pode ainda fazer a atualização, mesmo que seja só da GPU se ela for compatível. Se ela não for compatível com isso, ou seja, não for certificada para overclock, para essa BIOS com overclock, você pode fazer um overclock manual dentro das limitações da placa de vídeo, mas aí já é um outro campo que nós temos que observar, não tem nada a ver com a atualização de BIOS. Como eu observei antes, vocês podem fazer também atualização de outras placas de vídeo. Existem BIOS modificadas com alteração de energia, aumentando o limite de consumo, aumentando os clocks, mas isso varia muito de um modelo para o outro, a gente já começa a entrar na loteria do silício e nesse caso aqui as GPUs RX 5600 XT são capazes de chegar nesse clock em sua totalidade, por isso que a AMD especificou um clock base, um clock boost que se encaixe dentro das limitações do chip. E acima disso já começa a entrar na loteria do silício. Mas é isso, espero que tenha te ajudado. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu comentário. Você comprou essa RX 5600 XT, pretende comprar, você se atentou a esse detalhe, já sabe qual modelo é, já sabe se ele é compatível, se vem ou não atualizado? Tem alguma dica para quem vai fazer essa atualização de BIOS? Já utilizou esse programa antes? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou! E até a próxima!